Okay, so we are about to begin. Got it 1, lesson 8, unit 8. Today is Tuesday, right? Today's Tuesday. And this is for Lara, Julio, Gustavo, and who else would care to watch it, okay, guys? Deixe-me atualizar vocês sobre o que a gente já fez deste livro, dessa unidade. Verifique para Teacher Ellie junto comigo. Dá uma olhada, por favor, na página 80 e vê se está check. Na verdade, a gente começou o semestre fazendo 78, 79, né? Check, check. 80 e 81. Check, right? And 82, fizemos 82. E a gente pulou 83, e vou explicar por quê, porque 83, ela é gramática. A gramática, ela é sempre quebrada em 2 tempos. A gente tem a gramática 1, que é da página 83, e a gramática 2 da página 85. E nesse intervalo, a gente lidou com communication, onde aprendemos como atender chamadas, perguntar quem está ligando, pedir para a pessoa esperar uns minutinhos, e também, como extra vocabulary, a teacher trouxe partes de um aparelho telefônico, né? Como é, por exemplo, falar prank call trote, né? To send a prank call é passar um trote. E nas WHs, lá na frente, ele confere comigo também, nós fizemos nada da W46, está em branco, né? W46 vai estar em branco, W46, certo? Aí da W47, acho que na verdade das Ws, nós só fizemos a W48, dá uma olhada se foi feita a W48, acho que também não, né? Tá, então isso aí a gente vai tentar passar como homework para vocês. Vamos trabalhar 83 agora, nesse exato momento. Volte então para a página 83. And then on page 83, página 83, eu vou dar início aqui à nossa lousa virtual. Não vou me esquecer, que às vezes eu me esqueço de ampliar essa janelinha, porque às vezes eu escrevo coisa na lousa que não é virtual e o aluno que está em casa não consegue ver. All right. So, começando colocando, vou registrar a data aqui. And Mila has just arrived. Excuse me. Estranho? Mas, cara, distrai ela, por favor, porque senão ela não tem que deixar. Teacher Beth, se você puder pegar ela aqui também. Você está ocupado. Vamos conviver com Mila, né, Hélio? Vamos conviver com Mila. Hoje é 22, né? August 22nd. Mila, do you want to take part of the class? Here, this is Mila. Dá tchau, Mila. Dá um waving. Wave to our viewers. They can't see you. They can't see. Aqui, here's Mila. Okay. O assunto de hoje, na verdade, da unidade 8, e é o último assunto gramatical do nosso livro, se chama superlatives. Superlatives. Eu vou fazer um paralelo de comparatives com superlatives para que não haja confusão, né, mental, porque é um assunto muito confuso se nós pensarmos em português. Vamos comparar 2 coisas. Let's compare 2 things. Então, vou começar aqui com superlatives versus comparatives. Comparatives é o que nós estudamos na unidade 7, que vocês vão ser cobrados na prova do dia 5 de setembro. Comparatives é assunto da unidade 7.
Superlatives é assunto da unidade 8. Você tem alergia a gato? Sério, qualquer coisa me fala que eu tiro ela daqui. Superlatives, eu chamo o Ibama. Será que serve para pets? Acho que não, ele é só just wild animals. Ele só recolhe capivaras. Ok. Let's compare pets. That is a good option. E isso é claro que é uma frase pessoal. Eu gosto de todos os animais. I like every animal. But I will say that cats are better than dogs. Como nós podemos ter dog people na sala de aula e para a gente não ofender ninguém, dogs are better than cats. Eu acho que a família do Gustavo viajou. O teacher Beto falou que a Luísa avisou. Acho que é por isso que o Gustavo não está aí. Cats are better than dogs, dogs are better than cats. Eu pergunto, nós estamos comparando quantos elementos aqui, Ellie? Dois. Estamos comparando cats to dogs. A palavra to ali, aqui, ó, deixa eu passar o mouse, aqui. O to aqui é porque em português, tanto em português quanto em inglês, nós comparamos uma coisa à outra. E não comparamos uma coisa do que a outra. Quando falamos comparar, eu prefiro gatos a cachorros. You probably prefer dogs to cats. Yes, it's a normal thing. Do you have a dog? No. Não. É preconceito? Não rola? Não rola cachorro no apartamento de vocês? O condomínio permite? Permite, mas... O problema são sempre os pais. Eles são sempre o problema. Eu sempre quis ter gatos, minha mãe nunca deixou. Acho que é por isso, de vingança, eu resolvi ter todos do mundo. Ok. Então, lembrem-se que para comparativos, sempre vamos ter dois elementos, um sendo dito no início da frase e outro sendo dito no final da frase. Comparações de superioridade, melhor do que, ou maior do que, menor do que. Veja que os irregulares existem em português. Em inglês, os irregulares são apenas para good, bad e far. Good, bad and far. Os demais, nós temos que pensar em duas categorias de adjetivos. Adjetivos longos, nós usamos more, more. Olha uma exceção, vou colocar aqui uma exceção para nós. Aqui vou colocar uma barra. Eu vou dizer que gatos são mais divertidos. Veja que essa estrutura do que cachorros não é obrigatória, tá? Geralmente, quem gosta mais de gatos é porque acha que gatos são mais divertidos. Os que gostam de cachorros, que acham que cachorros são mais divertidos. Dogs are more fun. Por que eu falo que aqui é uma exceção? Fun não é irregular, é que fun é um adjetivo que, pelo som, as pessoas acham estranho dizer funner. Deveria duplicar o N e colocar ER, porque fun é uma única sílaba. É um adjetivo curto. Por que eu estou colocando more? Porque é assim, temos que aceitar. Agora, se eu quiser colocar more entertaining, que eu vou colocar aqui embaixo. Um outro exemplo seria usar o adjetivo entertaining, significa a mesma coisa que fun. Entertain me. Essa é a regra quando o adjetivo é longo. More antes do adjetivo longo. Quando ele é pequeno, ER, né? Ou, né, só R, toda aquela história. Ok, então agora a nossa visão de adjetivos, elas terão que partir de algo diferente, que é o seguinte. E se nós tivermos... Deixa eu ver aqui. Eu preciso, acho que eu tenho que descer. Ou então, já salva. Parar aqui. Eu dar salva por isso. O que eu faço para... é aqui.
Próxima página. Consegui. No caso de superlatives, nós temos que ter pelo menos 3 itens ou mais. Vamos ter como itens aqui, o primeiro, superlatives. Animals não funciona. Vamos citar 3 prédios famosos do mundo. Você se lembra de algum famoso? Ah, você está falando do World Trade Center? Tá, vamos então, o que existe ainda é o Empire State Building. Empire State Building, em New York. Aquele, vou pesquisar aqui, skyscraper em London. Ele já foi citado em algum exercício nosso aqui, só que o nome desse aqui é Shard London. Shard London. Ele não vai ter a palavra bridge, apareceu a palavra bridge. Ah, que é 310 metros da ponte, tá? É Shard London. É esse aqui, ó. Esse que a ponta dele é toda a estética dele foi programada para parecer que ele furou o céu e ele se quebrou todo. Então, ele é todo de vidro estilhaçado. Então, veja que a pontinha dele não é perfeita. É feita propositalmente. É o The Shard. Então, o The Shard. E depois eu vou pegar aquele de Dubai. Era assim ou é Chard? É com S ou com C? Com S, então tá certo. Então, esse é em London. E acho que o outro é Califa, alguma coisa assim, não lembro. Deixa eu ver. Skyscraper é arranha-céu, né? Em Dubai. Eu sei que não estou lidando com os maiores do mundo. Isso aqui, ó, Burj Khalifa. Burj Khalifa, não sei como eu pronuncio ele. Então, vamos colocar também, de acordo com a nossa pesquisa, na verdade, é quantos metros eles têm de altura, né? Não é distância, não. Então, esse aqui é 800, vai memorizando, 808. Que absurdo, gente, de alto, né? 828 metros, my God. O The Shard. Ele tá em 309 metros só? Comparando. Vou arredondar para 310 meters tall. 310 meters tall. E o Empire State Building. Cadê? Ele tem... Tá, 443. Ok. Então, agora, veja que nós não vamos comparar 2 arranha-céus. Arranha-céus, esse é o plural de arranha-céu. Quando a palavra é composta e uma das palavras é verbo, dica de português. Se você tem palavras compostas em português e uma das palavras é verbo, a palavra que é verbo, ela não pode ganhar S, só a outra. Então, arranha-céus. Beija-flores. Interessante, né? Then, eu pergunto, vamos criar um diálogo. Which quer dizer qual? Which building is the tallest? E não taller, but tallest. Então, agora, para nós, no superlativo, o que importa é se o adjetivo é curto
ele vai receber EST. Só que antes disso, ainda tem algo muito importante, que é o the. Então, isso aqui, the tallest, é a estrutura do superlativo. Oh, baby. Oh, come on, don't be all. Not in my class. Ela tá te incomodando, né? She likes you. Which building is the tallest? Qual prédio é o maior? Claro que dentre esses três que estão, né, elicitados, né, estão listados, listed above. The answer? Burj Khalifa in Dubai, located in Dubai, Khalifa. Dá para colocar até uma gracinha assim, ó, located in Dubai, localizado em Dubai, is the tallest one. Outro detalhe quando lidamos com superlativos é a gente se deparar com essa ideia de que o one, ele é um pronome. One ou ones eles entram nessas frases para evitar a repetição da palavra building. Eu poderia dizer Burj Khalifa located in Dubai is the tallest building? Yes, of course you can. Of course you can. The tallest. Tá? Eu só posso salvar no final. Se eu ficar toda hora clicando salvar, ele salva a mesma coisa várias vezes. Então, vou para a página 3. Nos superlatives, nós também temos que pensar se o adjetivo é curto ou longo. Para short adjectives, temos essas opções. 1, o adjetivo é curto, de uma única sílaba ou até no máximo 2. Eu tenho que colocar the, jogar o adjetivo curto, short adjective, e só depois finalizar esse adjetivo com a terminação EST. The biggest country. The easiest adjectives. Então, vou colocar exemplos. Eu coloquei the biggest, the shortest. Deixa eu ver. Tallest é um adjetivo comum. Eu quero um adjetivo comum. Tall. É que big vai ter que duplicar o G. Eu quero um outro que seja como tall. Old. Tá. The oldest. Qual seria a língua mais antiga do mundo? Não sei enquanto língua ainda existente. É uma língua que não existe mais. Mas a língua mais antiga do mundo é a indo-europeia. The oldest language in the world is... Já que é uma frase, então vou colocar T maiúsculo. Is Indo-European language. Indo-European. De acordo com os estudiosos da língua, é um idioma que era falado na região do Cáucaso, que é perto dos Montes Urais, onde a gente tem praticamente a divisão entre a Europa e a Ásia. Porque da Indo-Europeia, as línguas que foram, os povos, né, que foram, eram nômades na época, que foram, como é que fala? Caminhando, settling, moving, né, para o lado da Ásia, eles deram origem a línguas como o russo, o chinês, o coreano, e os que foram para o lado oeste deram origem ao latim, às línguas nórdicas. Das línguas nórdicas surge aí o alemão, o holandês, o inglês. Das línguas romances, a gente tem o italiano, o francês, e uma das mais novinhas é o português. O português é uma língua novinha. Língua novinha. Né, Mila? Respeite meu aluno. Tá, então, the oldest, o adjetivo em questão é old, não acontece nada, não muda nada no old, apenas ele ganha EST, old. Agora, se nós falarmos
de países. Qual é o maior país do mundo? Which is the biggest? Isto. The largest country in the world is Russia. Capital Moscow is Russia. O adjetivo aqui, pessoal, está assistindo nossa aula e o Eric está aqui na presença da teacher. Large é um adjetivo que já termina em E. Adjetivos que terminam em E, a gente só acrescenta ST. E não esquecendo que tem o the largest, the largest. Vamos subir aqui para caber outros exemplos. Outros exemplos. Ok. Agora um adjetivo que duplica, eu não queria o big. Or maybe we can say big. Hot, too. Eu já pesquisei uma vez qual seria o deserto mais quente do mundo. Vamos fazer a pesquisa, vamos usar o conhecimento do Google para isso. Existe o deserto de Gobi, Gobi Desert. Aí vai ser na memória, vai memorizando para teacher. O que a gente tem de... o Gobi é frio, ó. Vamos ver aqui. Tem alguns desertos que são frios. Está entre os 5 maiores desertos do mundo, sendo o deserto do Gobi o quinto, tá? Eu quero ver temperatura. Será que eu vou colocar Gobi Desert Temperature? Aqui. Temperature. Ele é o mais frio. Aqui que tá. A gente vai ter que pesquisar se é inverno ou verão. Anota no cantinho aí para teacher. No verão, ele faz 42 graus, em média. 42 graus Celsius. O outro, eu vou colocar o Atacama. In summer. Faz 32 graus no verão. Obrigada. E o Saara. Aquela própria informação já dizia que o Gobi era o mais quente. 40 graus. Então, vamos recapitular. Gobi Desert. Deixa eu voltar para o texto. Deixa até para o pessoal registrar também. O Gobi Desert. 42, né? 42. Ixi, vai fazer essa bolinha aqui. Como é que fazem? Control, Alt, bolinha? É. Eu acertei uma coisa de tecnologia sem precisar de chamar o teacher Beto. Ok. Gobi, o outro era o Atacama. Atacama. 38. 38 Celsius. And Sahara. Não concordo, não, Mila. Eu acho que você está errada. 38 graus Celsius. Sahara, 40, né? 40. É que Venceslau já é o Venceslau. Eu acho que o deserto mais quente do mundo é Venceslau. Oh, gosh. Ok. Então, vamos lá. The hottest desert in the world is the Gobi Desert. Para nomes de deserto, a gente põe o D. É obrigatório. The hottest desert in the world is the Gobi Desert. O adjetivo em questão é hot. Para adjetivos que têm a terminação C, V, C, a famosa agência de viagens, carregamos velhinhas cansadas. Eu nunca entendi o que é o CVC, eu sempre brincava. Porque quando eu vejo um ônibus da CVC chegando, eu só vejo pessoas da terceira idade descendo. Deve ser divertido, né? Erguei as mãos, estou chegando para Gramado. Eu acho que ela está cantando Padre Marcelo. Dentro do ônibus. E deve rolar sempre muitas receitas, né? De como controlar pressão alta, dor nas costas. Meu filho, tá dor nas costas.
Estou chegando lá, ou já estou lá e nem estou sabendo. O hot, então, ele é CVC, nós temos que duplicar o último C, a última consoante, e só depois nós temos EST. Então, no caso de hot, tem que ter 2 T's e depois EST. Hottest, hottest, the hottest desert, the hottest desert. Good. E agora faltam, tem os que terminam em E, os que têm CVC e os que terminam em Y precedidos de consoante. E agora? Easy, happy. Oh, tem algum instituto, não sei quem faz esse tipo de análise, mas tem uma avaliação internacional de grau de felicidade de uma população naquele país. Da última vez que eu chequei, que foi dados de 2022, deu Finlândia. Às vezes da Noruega, às vezes dá até Suécia. Os países nórdicos, eles estão sempre assim, ó, no topo, top 3 dos países de pessoas mais felizes. Até eles não entendem por quê. Finland is the happiest country in the world. Vamos pesquisar qual é a empresa que faz de tudo que faz isso. The happiest country in the world. Aqui, ó. Finland. Dados de 2021. Tá. Mas quem que faz essa pesquisa? Finland, em 2023 ficou em 6º lugar. Então, aquele dado é de 2021. Mas, gente, quem que faz essa pesquisa? World Happiness Report. World Happiness Report. Relatório Mundial da Felicidade. Imagino como é que eles pesquisam isso. Desculpa, ó. Os que brigam, na verdade, é a Finlândia, Dinamarca e a Islândia. Esses 3 que ficam sempre querendo subir o patamar do outro. São os países. Então, né, cara, nós que moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, por que que a gente nunca tá aqui? Os países africanos também nunca estão aqui. Strange, right? Something to think about. Ok. Então, o que que acontece? O adjetivo questão é happy. Então, adjetivos que terminam em Y e antes do Y há uma consoante. Nós temos que eliminar o Y, elimine o Y. E acrescente IEST. The happiest, the easiest, the dirty é sujo, the dirtiest, the ugliest, ugly é feio, ugliest, o mais feio, a mais feia, the ugliest. E sempre depois temos que ter em mente que depois tem que vir a coisa, aquilo que nós estamos colocando num ranking, tá? Então tem que ter, esses 3 pontinhos representam o substantivo, o local, a pessoa, o idioma, né? A informação que é mais importante, ela vai depois disso aqui. Ela vai depois dessa informação aqui, tá? Ok, então a teacher vai salvar essas informações, esses quadros. Saved. Já parei de compartilhar, então vamos trabalhar. Let's work. Ellen, o exercício de número 1 da página 83, please. Leia o enunciado para a teacher. Vai falando e vai escrevendo para a teacher. Você já fez? Tá, tem que colocar the, como está no exemplo. Porque o exemplo tem the smallest, the largest, the oldest. Tá,
esse aluno aqui, ele já fez confusão mental. Sabe o que que ele escreveu? Ele escreveu the hottest. Ele lembrou que hot vira hotter e ainda colocou EST. Ficou furdunço isso aqui, tá horroroso. Eu preciso. Eu não estou citando o nome do aluno. Não me processem. Vamos ver o que é o livro. Ah, a pessoa foi esperta, nem escreveu o nome. Ok. Deixa eu corrigir aqui. É the hottest. Ok. Próximo, como fica? Daí arrancou o Y, A gente arrancou. Nós extraímos igual um dente. Foi extraído o Y e colocado IEST, ok? Calma, muita hora nessa calma. Eu esqueci de fazer a lousa virtual com adjetivos que são longos. Eu coloco adjetivos longos, isso. Nós temos que depois do de acrescentar a palavra most. Most. Aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, ó. The most. Então, se o adjetivo for, por exemplo, o mais é more. The most é o mais. The most é superlativo. Não, noise não. É o 5 que é. É porque o 5 já tem duas sílabas. Famous. Se depois do must você colocar EST, ele cria uma terceira sílaba. Então, por isso que não pode ser. Ficaria the famousest. Não dá. Então, para adjetivos como famous, the most, the famous. The most expensive. Qual seria o carro mais caro? Which is the most expensive car in the world? Vamos ver aqui. Teve uma vez que eu fiz a pesquisa, mas but a long, long time ago, deu um tal de Bugatti, isto. Yes. Achei o nome engraçado, porque é um carro que buga. Bugatti. The most expensive. Aqui, já tá aqui, ó. Most expensive car in the world. É esse que você citou? The world's most expensive car is the Mercedes-Benz 300 SLR Umlaut Coupe. 1955. Tem vários aqui, né? Acho que é outro. É esse daí, é esse Umlaut 300 SLR. Foi avaliado, yes. Tá, boa sorte, tomara que você passe. Exame de vista. Olha, foi avaliado. Foi vendido num leilão por 135 milhões de euros. Gente, o que esse carro tem para ele valer 135 milhões de euros? O equivalente a 114 milhões de libras esterlinas. Oh, my goodness. Deve ser bom ser rico. Must be good to be rich. Ok. Eu tenho certeza, eu ligaria esse carro e já bateria no poste, porque I can't drive. Number 2. Now read the instructions, please, Hélio. Ótima pronúncia. Ela is most popular. Já o erro tá ali. Antes de most tem que ter o the. Antes de superlativo tem que ter the. Então, corrigindo, ela is the most popular girl in the school. Vamos fazer oralmente. Corrija o número 1 para teacher. Tem que colocar o the antes do famous e tirar o S. Você viu como fica horrível? Famousest. Né? Esse famousest não existe, é the most famous. Leia a frase, então, de modo correto. The Mona Lisa is marvelous and most Painting. E outra coisa que eu sinceramente tiraria o the antes da Mona Lisa. Então, na verdade, essa frase contém 3 erros. Não tem the antes de Mona Lisa, nomes próprios não tem the, em inglês não. A gente poderia dizer em português
o quadro A Mona Lisa? Ou é porque é o nome do quadro? Não. Se fosse o nome do quadro, o Z estaria em itálico. Perceba que não está em itálico. Então, o Z não faz parte do nome do quadro em inglês. Mona Lisa is Leonardo da Vinci's most famous painting. Perdão, não cabe colocar o the antes de the most famous painting. Sabe por que não vai? Porque está sendo dito que é o quadro mais famoso do Leonardo da Vinci. Então, quando eu digo a posse, eu não posso ter the. Por exemplo, eu não falo, como é que a gente diria o meu melhor amigo é o JP, o seu melhor amigo? Não, quem que eu também. Você já tinha me falado, é o. Baleia. Banana. Banana. Ok. Então, banana é o meu melhor amigo. Diga para mim isso aí. Banana is my best friend. Viu que você não falou is the my best friend? Is my best friend. Então, antes desses possessivos aqui, a câmera também para cá. Olha lá, pessoal, eu queria que desse um zoom. Talvez dê para dar zoom no zoom, mas eu ainda não aprendi a fazer isso. My, your, his. Essa coluna aqui é a coluna dos possessivos. É que eu quero você? É a coluna dos possessivos. E esse possessivo nunca vai ter de. My house, my car, my name, my address, your family, your name, your course, his problem, his favorite sport, her education, her pet, it's our, your, their, não vai ter. E nem antes de nomes que contém apóstrofe S. Porque aqui está dizendo que esse quadro é o mais famoso do Leonardo da Vinci. Tem um apóstrofe S ali. Então, a gente tira o D de Mona Lisa e põe most famous painting. Number 2. This is the chip é curto. Chip é curto. This is the chip on I can Find. This is the cheapest hotel I can find. Este é o hotel mais barato que eu consigo encontrar. Number 3. airplanes. Tem que colocar. Tem que colocar só o V que tá faltando. Airplanes are the safest form of transportation. Isso é correto. Na verdade, eu já li que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Pelas estatísticas de acidentes de elevadores. Os elevadores são meios de transporte e são os mais seguros do mundo, mais do que aviões. Number 4. I think Robert Pattinson is most attractive. The technical Esse there não faz o menor sentido. Yeah. Eu acho que Robert Pattinson é o ator mais atraente do planeta. Nossa, que falta, sei lá, de outras opções. Robert Pattinson is not that attractive, in my opinion. Number 5, Hélio? which is o O then não entra em nenhuma frase superlativa, né? Ok. Na 5, easy. Easy. Easy é curto. E se nós tirarmos o Y e colocarmos IST, ele ainda continua curto. Exist. Exist. Ele continua com 2 sílabas. Então, leia para ti de forma correta. Sabe que essa resposta é impossível de ser respondida? Essa pergunta é impossível de ser respondida? Porque uma língua, um idioma, só passa a ser fácil para você, para mim, meu vizinho, para o outro, dependendo da língua nativa que você fala. Por exemplo, para nós que falamos o português, todas as línguas que têm o alfabeto ocidental, o alfabeto, né, que nós conhecemos do A ao Z, se torna mais fácil, porque a gente já conhece esse alfabeto. Então, o espanhol
né, é baseado nesse alfabeto, italiano, o francês, até o basco, galego. Então, para nós que falamos línguas chamadas línguas línguas romances, Romance languages, ou seja, línguas de origem latina, qualquer língua parente da nossa vai ser a mais fácil. Agora, se tente você aprender os 3.000 ideogramas que tem do chinês. Talvez seja mais fácil para quem já fale, talvez, japonês. Talvez. Porque japonês, eles têm acho que 3 tipos de ideogramas, 3 desenhos diferentes, e um deles é o mesmo do chinês. Só que o problema é que eu acho que deve causar uma confusão terrível para eles, porque já me falaram que os desenhos são semelhantes, mas eles têm significados completamente diferentes. Aí a coisa fica aí fica mais complicado. Talvez, não sei. O chinês não foi, acho que, um bom exemplo. Mas eu sei que, por exemplo, falar ucraniano, para quem fala ucraniano, é muito mais fácil para aprender búlgaro ou o russo, né? Então, não tem como a gente responder a número 5. E a 6? Mars is the technical Vou arrancar o Y e colocar IST. Isso mesmo. Mark is the craziest boy. Who is the craziest boy you know? Banana? No. Não. A aula vai ser gravada. Então, tem 3 listas de perguntas. Record. Eu levo na sala e ele vai levar explicação. Da semana. Mas hoje é terça. Não, mas foi uma Não, lá umas semanas atrás. 3 times. Ele não era assim, né? As pessoas mudam. People can change. Mas teve Peraí, eu lembro que eu aprendi a pausar. Exercise number 3. Exercício de número 3. Write sentences with the superlative form of the adjectives. Vou te dar um tempinho para você construir a frase, tá? Está faltando o verbo to be, está faltando is ou are, dependendo do que, né, do que está se falando. Precisa ter o the e mudar o adjetivo para a forma superlativa. Então, é o exercício 3 da página 83. Pausa para os alunos fazerem aqui na sala. Volto daqui a pouco. And we are back. Okay, number 1, Ellie. Today is hot. It's the hot. No, today is the hot day of the year. So hot. Yes, today is the hottest day of the year so far. E tá parecendo mesmo, né? Meu Deus do céu. Que inverno falcatrua. Number 2. Ellen's hair is the longest in the The longest in the class. Number 3, London. London is most popular city. London is the most populated city in the UK. 4, Mount Etna. Mount Etna is the one of the active volcano in the world. Faltou the most active. Is one of the most active volcanoes in the world. Mount Etna is one of the most active volcanoes in the world. And number 5. This is proud the moment of the This is the proudest moment of my life. And which was, qual foi? Which was the proudest moment of your life? Proud é orgulho, né? Orgulhoso, não orgulho, orgulhoso. Então, qual foi o dia mais orgulhoso da tua história? Qual foi o momento, não dia, o momento mais orgulhoso da sua história pessoal? Não foi, talvez, a tua formatura do ensino fundamental 1, por enquanto?
muitas outras vitórias aconteceram, obviamente, muitas outras, né? Muitos outros diplomas surgiram, mas eu digo assim, algo que você superou. Você pratica beach tennis, né? Ou é só tênis? Beach tennis. Talvez foi uma jogada que foi excepcional e fez você, sei lá, ganhar aquela partida, ganhar talvez um troféu. Você já participou de competições ou por enquanto ainda não? Tem intenção de praticar? De competir? Ah, precisa achar. Não tem ninguém assim? Agora achei. Ah, massa, quem que é? Olha, eu tava vendo. That's cool, that's cool. E aí vocês vão tentar participar de competições em ponto dupla. É que eu não entendo como é que funciona o beach tennis. Você tem que escolher aquele teu parceiro, tua parceira, e é só com ele que você tem que você se inscreve numa competição. Não, posso ir com outra pessoa. Mas como é que fica a questão do troféu? Por exemplo, numa única competição você tem que jogar do lado de uma única pessoa. Senão não vai fazer muito sentido. Você entende meu ponto? Tem Ah, mas, mas a questão da pontuação, porque o que eu estou tentando entender é que como eu não sei as regras, eu nunca joguei, tá, nessa partida, dentro dessa competição, eu joguei eu e Hélio do meu lado, contra duas pessoas ali. Aí na outra partida vai ser eu e, por exemplo, e a Maitê? Não. É isso que eu estou pensando, entendeu? Tem que ser a mesma pessoa até o final daquela competição. Ah, tá. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Então tá. O exercício 4 a gente faz na quinta-feira. E vamos prosseguir para a página 85, também na quinta-feira. All right? So, thank you everybody for watching.